No início dos debates sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias no Congresso Nacional, o senador Rogério Marinho rebateu parlamentares da extrema esquerda que mentiram sobre o governo Bolsonaro para justificar as medidas do governo Lula. O senador disse, sob o risco de ser repetitivo, e digo isso pedindo vênia àqueles que estão me ouvindo, mas o faço em função dos hábitos reiterados pelo Partido dos Trabalhadores, que teima, sempre que tem a oportunidade de exercer o poder, em estabelecer uma espécie de narrativa absolutamente inverídica sobre o passado recente do nosso país. O senador rebateu a narrativa de herança maldita apontando: quero começar pedindo que os senhores ponderem os dados que no último governo foram apresentados ao final do ano de 2022. Pela primeira vez na nossa história econômica recente, desde 1988, quer dizer, logo após a redemocratização, nós temos um governo em que a relação da dívida com o produto interno bruto foi menor no final do governo do que aquele que foi apresentado no início do governo. Houve um decréscimo de quase 12 pontos percentuais, mesmo com todas as intempéries que ocorreram nos 4 anos passados. E eu falo da catástrofe de Brumadinho, eu falo da maior crise hídrica que o país atravessou em mais de 90 anos, eu falo da pandemia do Covid, da guerra da Ucrânia com a Rússia, todos fatores supervenientes que alteraram e impactaram a nossa economia. Marinho lembrou uma série de ações e resultados positivos do governo Bolsonaro e explicou que os efeitos da condução responsável da economia perduraram, mas estão sendo destruídos pelo governo Lula. Ele apontou: nós vamos votar agora uma LDO, mas nós já temos aqui um novo marco fiscal que é o arcabouço. E eu disse, naquela oportunidade, por ocasião da votação na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que este projeto não vigoraria nem sequer no primeiro ano. Eu errei. E ele nem sequer conseguiu ultrapassar o prelúdio, o preâmbulo. O governo já descumpriu o arcabouço fiscal por 3 vezes. O senador alertou: este governo continua alegando que haverá um déficit zero e, na contramão, tem uma ação perdulária do ponto de vista fiscal que vai cobrar uma fatura brevemente do conjunto da sociedade brasileira, infelizmente. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 29 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho.
pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e deputados, hoje nós estaremos votando aqui, espero eu, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, finalmente, que é a lei que define de que forma o Orçamento Geral da União para 2024 será votado e, em seguida, executado. É a principal peça legislativa de um parlamento em qualquer lugar do mundo. Sobre o risco de ser repetitivo, e digo isso pedindo vênia àqueles que estão me ouvindo, mas o faço em função dos hábitos reiterados pelo Partido dos Trabalhadores, que teima, sempre que tem a oportunidade de exercer o poder, de estabelecer uma espécie de narrativa absolutamente inverídica sobre o passado recente do nosso país. Nós escutamos discursos de que há uma herança maldita. Muito bem. Eu quero começar pedindo que os senhores ponderem os dados que no último governo foram apresentados ao final do ano de 22. Pela primeira vez na nossa história econômica recente, desde 1988, quer dizer, logo após a redemocratização, nós temos um governo em que a relação da dívida com o produto interno bruto foi menor no final do governo do que aquele que foi apresentado no início do governo. Houve um decréscimo de quase 2 pontos percentuais, mesmo com todas as intempéries que ocorreram nos 4 anos passados. E eu falo da catástrofe de Brumadinho, eu falo da maior crise hídrica que o país atravessou em mais de 90 anos, eu falo da pandemia do Covid e da guerra da Ucrânia com a Rússia. Todos fatores supervenientes que alteraram e impactaram a nossa economia. Quero lembrar aos senhores que a relação de investimento do Brasil, da poupança brasileira, entre o privado e o público, no início do governo do presidente Bolsonaro, era de aproximadamente 14,5% a 15%. Nós concluímos o governo do presidente com quase 19%, um acréscimo de 4 pontos percentuais, que em relação a um PIB hipotético de 10 trilhões de reais, nós estamos falando aqui de um acréscimo de quase 400 bilhões de reais que foram acrescidos de investimentos feitos principalmente pela iniciativa privada em função da previsibilidade, da segurança jurídica, da mudança da infraestrutura e da macroeconomia, com todas as reformas estruturantes que começaram ainda no governo do presidente Temer. E eu falo da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, da modernização dos marcos regulatórios, notadamente do saneamento, da cabotagem, das ferrovias. Eu falo da autonomia do Banco Central. Aliás, itens citados como essenciais para que houvesse uma mudança de percepção em relação à capacidade ou à condição de recepcionar investimentos que as agências de rating definiram para mudar a nota brasileira. Nós estamos vendo, em contraponto, uma economia tracionada por essas mudanças. Nós estamos vendo um mercado de trabalho vibrante em função dessas mudanças. Nós estamos vendo a inércia do empurrão que foi impelido, que foi colocado na economia brasileira pelas mudanças importantes que aconteceram nos últimos 6 anos. Nós vamos votar agora uma LDO, mas nós já temos aqui um novo marco fiscal, que é o arcabouço. E eu disse naquela oportunidade, por ocasião da votação na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que este projeto não vigoraria nem sequer no primeiro ano. Eu errei. Ele não sequer conseguiu ultrapassar o prelúdio, o preâmbulo. O governo já descumpriu o arcabouço fiscal por 3 vezes. E na LDO, aqui brilhantemente relatada pelo deputado Danilo Fortes, nós temos aqui mais uma possibilidade de permitir que haja, infelizmente, a falta ou o não contingenciamento em função de frustrações de receitas de uma parte substancial do orçamento. Mas esse governo continua
alegando que haverá um déficit zero, e na contramão tem uma ação perdulária do ponto de vista fiscal, que vai cobrar uma fatura brevemente do conjunto da sociedade brasileira, infelizmente. Para discutir, deputada Adriana Ventura. Para discutir, senador Isalci Lucas. Muito obrigado, senhor presidente. Observar o que o desgoverno Lula está fazendo com o nosso Brasil e ainda alguns parlamentares quererem continuar manipulando a opinião pública com o desastre econômico que é o desgoverno Lula. Vejam só, a população brasileira. Trocamos o ministro Paulo Guedes por Fernando Haddad, o pior prefeito da história da capital paulista, a maior cidade do nosso país. E agora, eles estão, deputado Wilson, deputado Agrobon, com raivinha do orçamento. Ah, porque vai engessar o desgoverno Lula. Não precisa de parlamento para engessar o desgoverno Lula. Basta observar as suas ações na principal parte do nosso país para o desenvolvimento de todos os setores, que é da economia. Eu pergunto aos senhores, a missão do desgoverno Lula na Câmara dos Deputados, sobretudo nessa sessão do Congresso Nacional, a sessão conjunta, é uma missão impossível, deputado Messias. É aquele filme que eu falo sempre, o filme Missão Impossível, é da base governista de defender o desgoverno Lula. Impostos aumentaram ou diminuíram? Os gastos públicos aumentaram ou diminuíram? Está um déficit aí enorme. Vamos fechar com um rombo jamais visto na história desse país. Ele está querendo ultrapassar Dilma Rousseff, o Dilma 3. E agora estão com raivinha do orçamento. Não, esse orçamento é ruim, porque vai disciplinar. Ou seja, o governo Lula não gosta de disciplina. Ele quer um cheque em branco, senhores parlamentares, para continuar gastando desenfreadamente. Ou não é verdade isso? Então o parlamento vai aprovar a LDO, senhor presidente, praticamente de forma unânime, e vamos dar uma pisa de votos no bom sentido nesse destaque do desgoverno Lula. Vai chegar a 400, já estou avisando, vai chegar uns 400 votos contra esse destaque do desgoverno Lula. E no Senado vai ter maioria absoluta também, para que o governo tenha disciplina. Disciplina. Eu sou lá da Paraíba, eu sei o que é melhor para o meu estado, deputado Rui. Não é o desgoverno Lula que nem lá vai, só faz enganar o povo nordestino, que eu venho falando sempre aqui. Eleição atrás de eleição, fica manipulando a opinião pública para tentar manter o seu curral de votos, em especial no Nordeste brasileiro. Eu pergunto ao senhor do Nordeste, o que foi que avançou nos 16 anos de desgoverno Lula e Dilma? Me diga o que desenvolveu na infraestrutura, na saúde pública, na educação, na segurança e em vários outros setores. Nada. E o pior, senhor presidente, o ataque que o desgoverno Lula faz à democracia, senhores parlamentares, é impressionante. Se não vejamos, o Congresso derrubou o veto do descondenado ou não derrubou? Com relação à desoneração dos 17 itens da nossa economia. Deputado Alden, derrubou ou não derrubou, Gonçalves? Não derrubou? Do marco temporal, derrubou ou não derrubou? Seguiu o rito constitucional ou não seguiu? Esse parlamento, em defesa do povo brasileiro, em defesa das pautas que a população tem necessidade, em especial, repito, na economia. Vou repetir, 17 setores da economia teriam sido prejudicados se o Congresso Nacional tivesse mantido o veto do desgoverno Lula. São 17. 1 milhão de empregos estavam ameaçados. O que foi que o bonitinho do Lula fez? O que foi que ele fez ontem? Os senhores sabem, tem que refrescar a memória constantemente. Ele simplesmente recorreu para o STF. Aí eu pergunto aos senhores parlamentares, e parabenizar por mais essa sessão do Congresso Nacional, senhor presidente, que está aqui os senadores e deputados federais. Aí eu pergunto, o STF vai interferir novamente no Poder Legislativo? Porque seguiu todo o rito da Constituição. Aprovou,
O desgoverno vetou, voltou para o Legislativo derrubou o veto, segue o jogo normal. Aí ele quer fazer o quê? Ele quer apelar para o poder moderador da nossa República hoje, que é o superpoder, a Suprema Corte. E aí, será que o STF vai desfazer mais uma vez a decisão do Congresso, como desfez ontem, com relação ao piso nacional da enfermagem? Senhor presidente, só para concluir, por gentileza, só para concluir de fato, os senhores sabem o que aconteceu ontem? A Suprema Corte interferiu na decisão do Parlamento. Foi aprovada uma PEC, foi aprovada a lei do piso nacional da enfermagem e a Suprema Corte do nosso país interferiu novamente, desfazendo o que o Congresso fez. Isso sim é ataque à democracia. Isso sim é ataque na independência dos poderes. Então eu peço atenção aos parlamentares, em especial os senadores, para que não possamos permitir que a Suprema Corte brasileira, sobre a convocação do desgoverno Lula, interfira novamente no Congresso Nacional. O Congresso é soberano. Viva o povo. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Glauber Braga.